no lar, mas nós estivemos ali e o Senhor visitou, né, aquela casa, aquela família, naquela noite, assim como também visitou os nossos corações, né? Vamos ler Eclesiastes, capítulo 9. O texto é simplesmente fenomenal e maravilhoso. Eu quero que você leia e entenda comigo o que Deus quer falar para nós neste dia. Diz assim: deveras todas estas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Você pode dizer amém aí? Amém. Para aqueles que estão entre os vivos, há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já cresceram e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, olha a ordem, olha o conselho para nós. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Você pode ler o verso 11 comigo, pausadamente? Vamos lá? 1, 2, 3. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ler a Tua palavra. Pai querido, usa-me nessa manhã para expor rapidamente, Senhor, o que o Senhor tem falado ao meu coração, tendo como base esse texto, meu Pai. Que cada pessoa que está aqui presente, os que estão através da internet, eles possam, Senhor, receber a Tua palavra nesta manhã, e que ela possa entrar e florescer, Senhor, germinar e florescer, e crescer, Senhor, e dar a nós a condição de aplicarmos, Senhor, este ensino na nossa vida diária, na nossa vida prática, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar, querido irmão, minha irmã. Texto maravilhoso. Nós estamos diante do texto de Eclesiastes. Se você procurar buscar a autoria desse texto, talvez você vai se deparar com algumas divergências de opinião. Alguns vão dizer que o texto é de autoria de Salomão. Outros vão negar essa autoria.
uma corrente de pensadores, de gente que estuda a Bíblia, que conhece do texto sagrado, como, por exemplo, Martinho Lutero, ele vai relutar em aceitar que Salomão é o autor desse texto. Porém, todos nós entendemos, nós aqui wesleyanianos, entendemos que sim, pelas evidências que estão no próprio texto. Aqui você não vai encontrar nenhum versículo dizendo: eu, Salomão, sou o que escreveu essas mensagens para vocês. Não está. Como Paulo, em alguns momentos, reafirmando a sua posição de apóstolo, ele diz: Paulo, servo do Deus vivo, servo do Deus Altíssimo, servo de Cristo. Não. Em Eclesiastes você não vai encontrar o sábio falando diretamente a respeito disso, mas você vai encontrar no texto alguns versículos que vão dizer que o autor desse texto, ele foi filho de Davi, que ele foi quem redigiu, quem escreveu vários provérbios, que ele foi alguém muito rico. Então aí você vê, alguém muito rico, dá para pensar no Salomão? Dá para aceitar que foi ele? Dá. Que foi filho de Davi, dá para aceitar também? Dá para aceitar. Que ele era alguém que escreveu vários provérbios até Paulo. A gente pode entender que tudo indica que a gente aqui, nós cremos. Então quando eu falar que Salomão escreveu, que Salomão não falou, já te dei o pano de fundo para você entender. Talvez aí fora alguém vai dizer: não foi Salomão. Mas nós entendemos que sim. Você pode dialogar, conversar, não precisa ter briga nesse aspecto. Nós entendemos que foi o próprio Salomão quem escreveu, pelas evidências que comentei com vocês. Quero pensar a respeito de oportunidade. Está na tela aqui, aproveitar as oportunidades. Se a gente entende que foi Salomão que escreveu esse texto, nós vamos entender que a vida de Salomão foi repleta de quem? De momentos não muito diferentes de nós. Momentos de altos, ali no boca de alguém, momentos de altos, momentos nobres, momentos de força, de poder, de ação, de uso do grande privilégio que teve de ser um homem com sabedoria, que pediu a Deus e que foi ricamente recompensado, abençoado. Então, uma sabedoria fora do normal. Eu fico imaginando, às vezes eu falo: poxa, imagina se Salomão vivesse no nosso tempo e tivesse que fazer um teste de QI, hein? Quanto daria o QI daquele camarada? Não é somente inteligência, Ele não tinha somente um coeficiente de inteligência, ele tinha sabedoria. E aí, a sabedoria que vem de Deus permitiu ele escrever esse texto para nós. Alguns vão criticar, alguns vão dizer assim: olha, Salomão, quando chega nesse momento da vida dele, ou o escritor de Eclesiastes, se você quiser escutar dessa maneira, o escritor de Eclesiastes, ele vive agora um momento em que ele começa a pensar, no fim da vida, no final da trajetória dele terrena, ele começa agora a questionar algumas coisas e buscar encontrar resposta nas próprias palavras, nos ensinos, na sabedoria de Deus. Isso é maravilhoso, porque quando a gente pega um texto como esse, a gente vai ver algumas discussões que giram em torno de: eu fui ricamente abençoado, mas por que eu passei por alguns perrengues também na minha vida? Você vai ver a pessoa chegar a um tempo da vida dele que aponta para uma realidade que não é diferente da tua e da minha. Porque quando ele passados alguns anos, ele chega num tempo em que ele começa a dizer: mas espera aí, não adianta. Os versículos 1 e 2 desse texto vão deixar claro. Por quê? Cara, não acontece, Não adianta, não é dos que mais estudam, está entendendo? Não é dos que mais estudam, que decoraram todas os tipos de teoria diferentes a respeito da música, que vão sentar para fazer um concurso no domingo. Não é deles, não é desses aí, Não é porque estudei muito que realmente vou ter uma porta aberta. Embora, me escutem bem, é necessário estudar muito. Quando eu falo, não é porque é deles, e essa é exatamente a reflexão que o sábio está fazendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: peraí, não é dos que correm rápido a vitória numa maratona, por exemplo. Não é, mas correr rápido numa maratona é necessário, não é? Você acha que dá para ir lá igual uma tartaruga se ganhar uma maratona? Sem preparo, sem treinar, sem subir muita ladeira?
E aí como é que chega na São Silvestre, a turma que corre São Silvestre, e vai subir a Brigadeiro Luiz Nascimento? Luiz Lima? Vai Lima, sei lá. É Brigadeiro alguma coisa. Luiz Antônio. Brigadeiro. E tem a outra também, tem um outro lado lá, que é uma outra, Avenida São João também, que tem um texto de rampa. Embora inverteram o sentido lá, é necessário, todos que chegam, às vezes chegam bem até o momento da subida, no percurso, e aí quando chega no momento da subida, falta força. Por quê? Porque faltou o preparo adequado. Mas o sábio está dizendo aqui, olha só, por mais que eu me prepare, e aí? Não é desses a vitória, não há garantia de vitória nisso. Pelo contrário, e eu podia ainda explorar um pouco mais algumas outras coisas que ele fala, mas quero ir direto ao foco. Ele vai dizer o seguinte, olha só, não é desses. O tempo e as oportunidades ocorrem para todos. Uma pausa para você poder pensar. O tempo está passando para cada um de nós. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: no decorrer do tempo, como eu e você, como nós temos aproveitado as oportunidades que chegam diante de nós? Domingo passado, fomos ministrados aqui. E no GCL, que bom, para deixar vocês com o coração desafiado aí. Quem não foi, sexta-feira, fizemos um GCL. Beira da piscina. Alguns estiveram lá, foi ótimo. Não foi? Foi maravilhoso. Quem não teve, vai ter a oportunidade de estar lá. Mas teve GCL quinta-feira, teve bolo, teve festa, teve alegria. Cida, toda feliz. Ó, o impacto, estou fazendo de propósito, porque esse sorriso me diz muita coisa. Um sorriso de alguém que, só por mencionar, já traz à memória coisas boas, gente. Esse impacto a gente precisa fazer a leitura. Salomão, quando ele para e começa a pensar, peraí, por que isso, hein? Por que acontecem essas coisas, né? Por que o mais forte nem sempre vai ganhar? Por quê? Porque por exemplo, aqui, olha, se você voltar no verso 2, ele vai dizer assim, tudo sucede igualmente a todos. Então, se você escutar alguém falando para você, realmente, o sol nasceu para todos. Não é nada novidade. Está usando, parafraseando o sábio que escreveu esse texto aqui, que diz o seguinte: tudo sucede igualmente a todos. É verdade. Não pense você que a tua dor, que a tua luta é mais dura do que a luta do teu vizinho, do teu irmão aqui da comunidade de fé. Não é, gente. Tudo sucede igual a todos. A dor que você tem, eu também passo as minhas dores. Não pense que não. A falta ou a escassez em algum momento, a falta de dinheiro, a dificuldade e tal, as dúvidas, as ansiedades da vida, as dificuldades momentâneas sucedem a todos nós. Nunca pense, se tem que aprender algo aqui nessa manhã, aprenda aqui. Você nunca deve pensar que o teu sofrimento é a última Coca-Cola do deserto. É a única que existiu e que... Não. Na verdade, você precisa pensar que eu sou alguém que, como o sábio, ele reflete, ele faz essa reflexão no final e ele vai dizendo assim, olha, tudo acontece para todos. Por quê? Porque eu mesmo galgando lugares na sociedade, onde muita gente não teve a oportunidade de ir, em alguns momentos eu me pego questionando coisas que esses que não podem ir aos lugares onde eu fui, também questionam. E eu creio, ele vai mais para baixo, você vai ler, se você ler o texto todo, você vai ver que ele fala assim, olha só, a sabedoria está disponível para todos. Ele vai contar a parábola, vai contar a história de um sábio também. Nos versículos mais abaixo desse mesmo capítulo, que a cidade inteira, uma cidade era um sábio, agora não como ele, é um sábio pobre. Olha que coisa linda, o texto bíblico é perfeito. Sabe por quê? Se você pega a ideia de alguém falando para você, pensando tão filosoficamente, como em alguns trechos, algumas frases desses versículos que eu li, levam a gente a pensar filosoficamente, ou até sair do âmbito natural aqui, pensar, né, ver que mentalidade, que
cabeça é essa, que consegue pensar o bem e o mal junto, colocar tudo unidos e ainda sair com uma perspectiva de pode acontecer melhor para todo mundo e tal. Então o que acontece? Aqui ele vem e traz o oposto. Ele pensa, e eu entendo que não é o autor do texto em si, mas é o Espírito Santo de Deus guiando já, e ele falando o seguinte: olha só, um sábio pobre. Pode ser. E por que eu falo que é Deus? Porque alguém poderia questionar esse texto e dizer assim: olha só, o cara que falou tudo isso aí, com essa mentalidade toda, era porque era um cara rico, era um cara muito, muito sábio. Ele vai dizer assim, ó, a riqueza dele veio por causa da sabedoria. Aqui no mesmo texto, eu não li, mas se você quiser dar um confere aí abaixo, você vai ver como ele fala da sabedoria. A sabedoria também está disponível para todos. Por quê? Porque Deus está acessível para todos. E é Ele quem dá a sabedoria para quem pede e para quem Ele quer dar. Então, entenda uma coisa, é importante que a gente busque a sabedoria. O sábio, ele vai dizer, o sábio pobre, quando questionado a cidade, o lugar onde ele morava, né, a região que ele morava estava sendo abalada, atacada por vários inimigos. E aí alguém levanta uma ideia lá de consultar aquele sábio. E como é que a gente pode sair dessa situação de dificuldade? E aí o sábio dá toda a pista. Sabiamente, façam isso, façam aquilo, vão por esse caminho, vão sair por aqui, vão fazer assado e tal. E o texto, na narrativa aí do capítulo 9 de Eclesiastes, vai dizer que aquela turma, aquele povo, venceu aquela peleja, aquela batalha. Venceu, mas logo passado algum tempo, pouco tempo, aquele sábio já estava esquecido. Por quê? É sobre isso que eu quero pensar com vocês. Nós somos excelentes em viver um momento agora e esquecer toda a trajetória que nos permitiu chegar àquele momento. Quando eu penso em oportunidade, eu quero outra, e quero olhar com o olhar de quem está necessitado, sentado à beira da porta formosa, como foi pregado semana passada, e olhar e encontrar alguém no meio da multidão que me possa ajudar, que possa me dar uma esmola. E tem gente, infelizmente, caminhando na igreja, alguns vão usar a expressão, né, querem ficar com Jesus. Alguns literalmente esmolam a graça, porque simplesmente se põem diante do Cristo, do Redentor, somente quando eles necessitam alguma coisa. Então, quando há necessidade, eles vêm e se prostram. Passado aquele momento da necessidade, tendo recebido a bênção daquele que abençoa, do abençoador, o que eles fazem? Se afastam. Gente, nós precisamos ter a mente aberta, que nós não fomos eleitos, selecionados por Cristo, por Deus, para vivermos momentos com o Senhor. Nós precisamos viver todo o tempo junto do nosso Deus. Quando o autor desse texto de Eclesiastes 9 ele vai narrar e vai contar a história do sábio, quando eu lia esse texto e começava a estudar para trazer essa reflexão nessa manhã, o que eu pensava? Bom, literalmente isso. Deus é maravilhoso, porque se ele deixasse somente o sábio rico falar no texto, pensar, alguém ia questionar. O cara era rico, por isso ele pensava a respeito de uma série de coisas, por isso ele tinha a mulherada que ele tinha, na hora que ele queria ter e tal, por isso, porque ele era rico. E aí logo no mesmo texto você vai ver que não, a sabedoria de que tanto a gente necessita. Se não, você não precisa de sabedoria? Ah, precisa. Como precisa, hein? Para aquele papo que a gente vai ter depois, né? Daquele coração que você perguntou, e da dificuldade que a gente enxerga em como caminhar diante de Deus, como alcançar essa tal salvação, se para chegar lá tem que ter um coração com tantas características como a gente comentou de manhã. Então é algo que parece intransponível, uma barreira altíssima que eu não vou conseguir superar. Mas quem falou que é na força do nosso braço? A sabedoria, quem deu ao sábio foi Deus. A sabedoria e a riqueza que ele deu, riqueza é dom de Deus. Nós já exploramos esse tema aqui também. Então, ele deu àquele sábio, a um outro, ele deu só sabedoria. Não deu riqueza, mas permitiu que aquele homem, com a sabedoria,
desbaratasse um exército inimigo e levasse o povo dele todinho a ser vencedor. Talvez, meu irmão, minha irmã, capta isso aí. Talvez você não tenha toda a riqueza que você gostaria de ter. Talvez, se você puxar o bolso, você vai fazer igual o meu. Não tem um centavo de real furado aqui. Pelo menos ele não está furado, senão vai passar vergonha diante de você, né? Tu acha que eu puxei? Eu puxei porque eu sei que não está furado, a gente ama anjo. Mas, gente, pensa nisso. Você, sendo um sábio, recebendo as instruções, buscando na palavra de Deus as instruções adequadas, você será capaz de superar qualquer dificuldade que se apresente diante de você nessa vida. Ou seja, nunca pense que você não tem oportunidades. A oportunidade grande você está tendo nessa manhã de estar aqui, de estar através da internet, tendo acesso à palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia garante para nós, o texto está escrito, Deus deixou registrado que ao conhecerem a verdade, vocês serão libertos de tudo que prende vocês a uma vida miserável, a uma vida de perdas. Passaremos por momentos de dificuldade, está escrito no texto, vem a todos, o tempo corre para todos. Um dia eu não tive esses cabelos brancos, brinquei no casamento, né? Ah, o Lucas, ó, novinho, cabelão pulado, cheio de gel, pintadinho amarelo, coisa linda. Eu já estou agora o quê? Cheio de cabelo branco. Aderbal não teve essa barba branca o tempo inteiro. Aliás, eu vi umas fotos dele pequenininho há um tempo atrás aí. Mas a gente vai mudando, o tempo está passando. Sinto muito te dizer que há 10 minutos atrás, quando você começou a escutar eu falar, você era mais novo do que você está agora. Essa é a realidade. O tempo corre para todos. Porém, o grande detalhe é, alguns estão aproveitando muito bem o tempo, outros estão desperdiçando o seu tempo. Para nós, fica essa reflexão aqui. Aqueles que estão querendo entender, pedir a Deus sabedoria, eles vão ter o quê? Eles vão ter a ideia de que, bom, eu preciso ter sabedoria. Para quê? Para dizer que sou sábio, ou para quando eu abrir a boca eu falar meia dúzia de palavras, as pessoas acharem que eu sou um grande sábio? Não é para isso. O texto é claro também. Sabe por quê? Vamos ler? Quer ver como é que o texto é claro? Vai aí no verso... Vou buscar aqui para você ver comigo. Ó. Verso 7. Para que a gente precisa ter sabedoria? Verso 7 diz assim, ó, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho. Vou até dar uma pausa aqui de novo, porque eu tenho certeza que Deus não me traz a um texto desse à toa. Não. Quando a gente lê isso aqui, a gente precisa entender que possivelmente tem pessoas que escutam a minha voz hoje, e não é lá fora não, é aqui, porque somos nós que estamos meditando na palavra de Deus juntos. Talvez falte a alguns de nós a alegria e o contentamento, e nós somos chamados à responsabilidade nesse dia para comermos com alegria o que o Senhor tem dado para nós. Seja muito, seja pouco. Seja num ambiente amplo, seja num ambiente apertado. Tudo o que nós temos vem do Senhor. Amém. Amém, queridos? Entenda isso. Tudo o que acontece, as dificuldades vêm para todos. Você não está sozinho nessa guerra. Nós estamos unidos nesse momento. E olha o que acontece. Ele fala assim, ó. Por que a gente tem que comer e beber com o coração contente, com alegria? Pois Deus já se agradou das tuas obras. Digo, mas que coisa, que pensamento filosófico isso, que coisa, que texto é esse? Como é que você consegue concluir que Deus já se agradou das tuas obras? Se você for buscar algumas fontes, né? Se você for ler alguns comentários,
comentários, ao ver alguma exegese desse texto, você vai ver que alguns vão dizer o seguinte: Deus já se agradou das tuas obras. Primeiro, alguns vão levar para a questão da graça, que é uma verdade. E a gente não pode fugir da graça. Por quê? Porque se nós temos alguma coisa para comer, por menor que seja, se temos água para beber, que seja água. Não precisa nem ser um suco de coco preparado pela Terrabal, como foi ontem. Não precisa, pode ser água. Mas se eu tenho algo para beber e ajudar a irrigar todo o meu corpo, Luciana está aqui, eu olhei para ela de propósito. A visitei há algum tempo atrás, alguns meses atrás, e ela falava assim para nós, vinha até lágrimas nos olhos, porque às vezes é no detalhe mínimo e a gente deixa passar. Por isso que eu estou te falando, querido, vai sair daqui hoje, aproveita a oportunidade e coma junto com a tua família, senta lá, pelo amor de Deus, sem reclamar, muito pelo contrário, agradecendo, sendo grato a Deus pela oportunidade de poder comer, que seja ovo frito, meu irmão, mas come com alegria, o feijão, o arroz, tiver uma batata lá, para você comer, coma, dando graças a Deus, beba água, mas beba feliz da vida. Eu não estou depreciando a água, tá? Para os terapeutas naturais, eu sei muito bem, a água, o valor que tem a água. Eu estou falando para você, tem gente que não gosta, gente boa que senta à mesa para comer e vai dizer, pô, mais água. Olhei para lá e não pode, não estou não. Tá? Pensa, reflete. Falei da Luciana porque, diante dela, chegamos lá para visitar Monjaí, Mantita. Aprendi, eu peguei o nome dela porque a Mantita, a Angélica me cabeçou, eles falam. Eu cheguei lá, querido, eu vi alguém que estava buscando, no natural, resposta para a saúde, tentando entender o que está acontecendo com o meu corpo, mas obedecendo a orientação. Que momento foi aquele? Momento em que, segundo ela mesma falou, por isso eu digo daqui, não posso comer nada, nem um grão de absolutamente nada. Foram 20 e poucos dias, foi isso? 2 meses. 2 meses sem poder comer nada granulado, para não usar outra expressão. Tudo tinha que ser triturado, mas muito bem processado para poder ingerir. Por quê? Porque se não fizesse isso, tudo o que estava sendo, de alguma maneira, preparado através da sabedoria do cientista, do médico, de todo mundo que estava tratando, ia por água abaixo. 2 coisas eu quero pegar aqui. Primeiro, valorize cada momento do tempo que está passando para você, ou seja, da tua vida, que está passando, e está passando rápido. A gente às vezes não se dá conta, não é isso? Está passando, e está passando acelerado. Valorize. Saia para comer seguindo hoje, saia daqui pensando, eu vou comer com o meu coração alegre o pão que o Senhor coloca diante de mim. Eu vou beber o vinho, a água, seja lá o que for, com o meu coração contente, porque Deus já se agradou das minhas obras. Segundo ponto, primeiro, seja grato por tudo. Valorize cada oportunidade que Deus tem te dado. Segundo aspecto, é esse aqui, ó. Deus já se agradou. Pela graça, segundo alguns vão ler esse texto e a exegese vai apontar para a graça de Deus que já permite você chegar e ter o que comer e ter o que beber. Mas mais do que isso, alguns outros vão dizer, Deus já se agradou da tua obra. Qual é essa daqui? Deus já está te dando mais uma oportunidade para você avançar. O que passou, Deus já se agradou. Passado, Ele já se agradou. Então faz o seguinte, corrige o que está precisando de correção agora e avança daqui para frente, porque Ele já se agradou. Ou seja, teus pecados
tuas lamúrias, tuas lamentações, tua tristeza, tua agonia do ontem já era, já foi. Hoje é novidade de vida, é novo tempo, é nova chance que você tem de acertar e de avançar daqui para frente. Lamentou ontem, chorou ontem, porque não tem que eu queria ter. Eu queria realmente fazer isso ou fazer aquilo. Queria do verbo quereu já. Já quis no passado, amigo. A partir de agora é tempo de pensar e entender. Hoje eu vou me alegrar naquilo que eu tenho, porque tudo que eu tenho vem de Deus. É isso que a gente precisa entender. As oportunidades, elas estão aí. Os problemas que você tem, irmão, começa a conversar aí. Esses dias eu escutei bastante, nos últimos dias, nas últimas 72 horas. Não, eu não posso pegar isso. Esse menino eu não consigo pegar no braço. Alguém se lembra? Não, isso eu não posso. Eu não posso fazer isso. Então, pensa. Se eu estou sozinho nesse contexto, eu escuto isso de algumas de vocês, irmãos que aqui estão. Olha para o lado, pelo amor de Deus, e pensa que você não está sozinha. Ou sozinho, entenda o texto de Salomão. Deus sabe de todas as coisas, e quando Ele diz aqui, Ele vai dizer para nós, olha só, você não está sentindo dor sozinho. Tem gente que sente dor também, como você. Então, sentindo dor, não pode fazer isso? Não faça, mas avança em direção ao que você pode fazer e acha contentamento naquilo que Deus tem te permitido viver, nas oportunidades que Deus está dando. Limitações, todos teremos, mas a oportunidade está diante de nós. Aí ele fala no verso 8, é uma bênção que eu também quero mencionar sobre a vida de vocês. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos. Na linguagem antiga, na roupa, na versão que eu tenho aqui, vai falar, em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, as tuas vestes, os teus vestidos. Em todo tempo sejam alvos. O que é isso? Uma chamada. A gente pensa que é bênção o tempo inteiro. Bênção, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos. Eu quero abençoar vocês que sejam realmente, mas tem uma chamada de responsabilidade aqui também forte. Para ser alvo, e eu não estou falando de roupa azul e calça preta hoje. Então vai falar, mas como é que vai ser alvo isso aí? Se você é inteligente, já derrubar, já trazer o sobrancelho. Como vai ser alvo? Estou te pegando direito. Só para explicar um pouco. E aí? Não é alvo, mas é dessa roupa que a gente está falando aqui. Não é. Lembra dos verbos olhar que foram explicados para nós semana passada? O texto, se você busca, as palavras que estão escritas, vai muito além da roupa que a gente está vestindo, queridos. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos. Significa, por onde você for, meu irmão, minha irmã, seja alvo, seja limpo, entenda que o sangue de Jesus Cristo que purifica. Aí pega lá no Novo Testamento, né? O autor dizendo o seguinte, olha só, o sangue de Jesus Cristo é o que nos purifica de todos os nossos pecados. Ou seja, para termos roupas alvas, e alguns vão, toda a polêmica, né, do tempo atual, que eu nem vou mencionar para não dar ibope, vocês já entenderam ainda já? A minha tem que ser alva mesmo, ela tem que ser. A minha roupa tem que ser alva, eu vou ser assim mais alvo do que a neve, eu serei, eu preciso ser. É fácil, irmão? Não é só a senhora, olha a mensagem falando para a senhora. Suas dificuldades, todos nós temos. Eu não tenho nada, estou falando aqui por obrigação do fazer. Mas na verdade, tenho as mesmas necessidades, as mesmas dúvidas, os mesmos momentos de luta interna que todos nós, que todos vocês. Para a gente poder terminar, olha o conselho no verso 9. Goza a vida ou aproveita. Esse goza aqui, a gente poderia fazer uma apropriação e mudar esse goza para alguém poder entender. Aproveita a vida, curte, uma linguagem mais nova, né? Curte, não é? Curtir virou só na dedinho, né? Dá um like, vai no coração, sei lá. Curte a vida. Olha o que ele fala. Com a mulher que você ama. Obviamente, com o homem que você ama também. Entenda assim, faça isso. Aproveite todos os dias da tua vida. E aí ele classifica a vida como vã.
Aqui eu preciso dizer uma coisa para vocês. A nossa vida só não será vã, e é por isso que eu falo, não adianta nada virmos aqui, vocês já viram falar isso, não já? Não adianta nada vir aqui, ou seja, a nossa vida aqui será vã, e a nossa vida inteira será vã, como diz aqui o autor do texto, ele diz, ó, a tua vida, ela pode ser vã. Por quê? Porque ele sem Deus, no momento em que ele chega aqui, sem Deus, agora ele começa a chamar a vida de vã. Dá para vocês entenderem isso? O homem sem Deus terá uma vida vã. Mas nós temos Deus, nós temos a graça do Senhor sobre nós, e nós reconhecemos isso. Então o que a gente faz? Nós podemos entender que a nossa vida, ela não é vã em quem? No Senhor. Percebeu? O que você precisa entender? O Edinho explicou e realmente ficou claro para mim que o sábio, o escritor desse texto, ele chega no momento de vida dele onde ele está questionando tudo. E ele chega agora, como foram os altos e baixos que a gente já comentou, ele chega no momento de vale. De momento de fraqueza, de questionamento de algumas coisas. Mas aquele que tem Deus, mesmo quando ele vai no vale, olha como é que ele tira coisas interessantes desse texto aqui mesmo. Olha que coisa, ele vai dizer que a vida é vã, mas ele vai dizer assim, ó, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Agora olha só que coisa linda, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tá certo isso? Ah, mas eu não tenho título de não sei o que lá, ninguém me vê. A gente falou, as oportunidades chegam para todos. Tudo que te vier à mão para fazer, faça com toda a intensidade que você puder fazer. Por quê? O texto é claríssimo, né? Por que eu tenho que fazer com todas as forças? Ninguém está vendo. Não vou ganhar salário por isso. Aí as irmãs, né, que muitas vezes abrem o bocão, e eu já escutei muitas vezes de muita gente boa, trabalho em casa, ninguém dá valor, ninguém vê. Uma pessoa que fala isso, e se você já falou isso, meu irmão, normalmente as irmãs falam mais a elas, e os irmãos também, que eventualmente limpam a cozinha, limpam a louça, e tal. Fogem da regra, nunca mais você vai falar isso, tá certo? Porque primeiro, o texto é claro, ele diz o seguinte, faça tudo que vier à tua mão, faça com toda a tua força. Lá na frente, no livro de Colossenses, você vai encontrar uma outra orientação de Paulo dizendo o seguinte, essa mesma tonalidade, mas com outras palavras, ele vai dizer o seguinte, tudo que vier à tua mão para fazer, faça como se fosse para o Senhor, não esperando a recompensa de nenhum ser humano. Faz tudo. Agora, eu podia dizer, né? Porque Deus está vendo, então você faz. Eu vou ser ainda mais direto, mais grosso, talvez. Eu vou dizer, pô, mas que cara grosso. Saia daqui me chamando de grosso, irmão, assim, mas é a Bíblia que está dizendo. Ela vai dizer o seguinte, olha só, sabe por quê? É o que eu falo, mesmo o cara sem Deus nesse momento, titubeando entre um pensamento positivo e um pensamento meio que deprimido na linguagem de hoje, mas ele vai falar o seguinte, olha só, tudo o quanto você tiver que fazer, faz-o conforme as tuas forças. Sabe por quê? Porque na sepultura, eu não quero abrir discussão teológica, mas em algumas versões você vai encontrar Sheol. Depois eu explico isso. Sepultura, tá certo? Sei que alguns falam que vou explicar, porque para alguns de vocês talvez, quando se fala em Sheol, automaticamente conectam-se as confusões. Muita gente que foi instruída aí talvez em pensar que o Sheol é mundo de morte. Não quero explicar isso agora. Farei em algum momento oportuno. Mas aqui eu quero ficar com a tradução que tenho na minha mão aqui, que fala o seguinte, porque na sepultura, para onde tu vais? Claríssimo, não tem meio termo. Se Jesus não voltar, como nós estudamos hoje de manhã, e arrebatar,
a gente, nos próximos anos, minutos, não sei o que a gente vai ter de vida aqui, vamos sim experimentar, vamos sim. Não adianta temer, não há por que temer. Alguém falou, acho que foi domingo passado, o Cristiano falou aqui, não devemos temer nada, vocês lembram disso? No momento do ofertório? Temer, por quê? Aline Barros, se eu estou guardado por um Deus que nunca perdeu batalha, então não temo. Se um dia, talvez aqui, por que não? Tiver uma turma sentada, alguns chorando, uma mesa, uma caixa de madeira, um pavimento aqui. Misericórdia, né, irmã Graça? Mas é a realidade. Então, a gente tem que pensar. É verdade, meu pai. Tem que pensar, gente. Muita gente, infelizmente, eu quero terminar a mensagem, mas ainda me sinto incomodado em dizer algumas coisas para vocês. As oportunidades, elas têm surgido. Quando a gente pensa na morte, a gente tem que pensar que essa é uma realidade. Ela chegará de alguma maneira. Se nós não formos arrebatados, essa é uma certeza que nós temos. Nosso corpo está envelhecendo. E depois do pecado, não há escapatória para o corpo físico a não ser essa. Né? Então a gente precisa pensar que um dia talvez estejamos. Mas e aí? Se o corpo adormecer, se o corpo não mais responder, se a alma já não tiver mais condição de levantar esse corpo físico aqui, essa carcaça que aqui está, o espírito, se ele estiver vivo, se ele estiver conectado a Deus, aquele que Deus que soprou o fôlego da vida, o espírito humano em nós, o nosso espírito, ele sim poderá estar para sempre conectado com o Senhor. E aí não há o que temer. Não há o que temer. Posso passar pelo vale, mas eu vou dar glória a Deus. Por quê? Porque é assim, eu tenho uma esperança de que um dia viverei para sempre junto com o meu Redentor, com o meu Salvador. Na sepultura para onde tu vais, lá não tem obra, nem tem projeto. Não tem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha o sábio falando. Lá, depois que eu parar esse cabeção, a alma de agitar, a sabedoria não adianta. As receitas que eu aprendi a fazer, se alguém conseguir me copiar, ótimo. Se não conseguir, vai ficar. Não é? Tudo que eu aprendi, os conhecimentos, o que eu sei fazer, o que eu sei falar, ficará ali. Ele está dizendo isso. E eu baixo a voz para você poder pensar que é uma verdade. É a reflexão que a gente tem que fazer nesse dia. Tá certo? Agora, olha que coisa mais espetacular. Eu termino aqui dizendo o seguinte, verso 11. Voltei-me e vi debaixo do sol. E o trecho que eu tenho aqui, na versão que eu tenho, é um subtítulo que diz assim: o valor e o paradoxo do saber. Paradoxo. Ó. Da mesma maneira que ele fala que a sabedoria lá na sepultura não vai ter valor nenhum, agora ele vem e diz o contrário. Olha que coisa linda que ele vai falar assim: ó, voltei-me então, quando eu paro e penso que estou vivendo uma situação complicada, eu volto-me e penso, e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Que também, vou terminar, ao verso 12, também o homem não sabe o seu tempo. Está escrito assim na sua Bíblia, hein, irmãos? Na sua hora. Que também o homem não sabe a sua hora. Então, se até aqui você teve dúvida do que eu venho falando, que nós não sabemos, agora você tem o texto bíblico diante de você. Eclesiastes 9, você vai falar, não, realmente eu não sei. E eu tenho base bíblica para dizer que não sabemos? Temos, está aqui. Ele está dizendo, claro, o homem não sabe o seu tempo. Assim como os peixes que pescam, se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade,
em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. Verso 15. E encontrou-se nela um sábio pobre, olha aí, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Viu lá? É melhor fazer as coisas da maneira que Deus quer que a gente faça, mesmo que ninguém se lembre de nós, mesmo que ninguém supostamente valorize. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Eu quero aproveitar as oportunidades que Ele tem me dado e quero viver o melhor que eu puder viver, junto, obviamente, de vocês. Eu não posso viver sozinho, tá certo? Me ajudem a caminhar. Vamos caminhar juntos, vamos avançar juntos diante desse Deus Todo-Poderoso, aproveitando cada oportunidade que Ele nos der. Quero fechar motivando você a, durante essa semana, lembrar de alguns irmãos que não estão presentes. E se você tem o telefone, se você faz parte do grupo, você tem como descobrir o telefone dos irmãos. Se você não tem, conecta lá com a Paula, veja a Paula. Paula tem os telefones de alguns irmãos, tem a lista nominal que eu já compartilhei com ela. Pega o telefone de alguém, pega o telefone de alguém, manda uma mensagem de Deus para essa pessoa. As oportunidades, nós precisamos, algumas surgirão diante de nós, outras nós vamos ter que dar uma cavada. Já escutaram falar que algumas vezes a gente precisa cavar oportunidades? É verdade. Vai ter oportunidade que a gente vai ter que buscar. Então, pega o telefone de alguém durante essa semana, envia uma mensagem de Deus, sabe? Pega para essa pessoa, ore por essa pessoa, faz isso. Deus vai te motivar no teu interior para que você queira e que você se prepare ainda mais, leia mais a palavra de Deus, busque entender melhor, porque é isso que tem acontecido comigo. Não sabemos, para dizer que não sabemos nada. Na verdade, a gente, quanto mais a gente, né? Os filósofos disseram isso, alguns deles. Um disse que só sabia que não sabia nada. E olha, se ele não sabia nada, onde estaremos nós? Socrates. Nós precisamos entender algumas coisas muito importantes na nossa vida. E nós precisamos, sabe, aproveitar, né? Sair da caverna, como outro filósofo também falou. E aí? Caverna, vale, deserto, é para a gente passar rapidamente. Não viva num deserto profundo. Não permita que nada abale a tua fé. Faça tudo como para o Senhor. Aproveite as tuas oportunidades e peça a Ele sabedoria. Amém? Quero orar pela tua vida nessa hora. Quero que você saia daqui reflexivo, pensando onde é que eu posso entrar em alguma oportunidade que Deus tem me dado. O que eu posso fazer melhor do que eu fiz até hoje? Como é que eu posso chegar diante da mesa agora